Olá, muito bom dia, prazer e seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem ainda não sabe, eu sou Rodrigo Kozak, mastologista, e você está aqui no canal que a gente discute muito sobre imagem mamária, saúde mamária, e hoje nós vamos falar não menos importante sobre 10 coisas que você precisa saber sobre a saúde mamária. São tópicos muito frequentes de serem questionados no dia a dia, nas consultas, aqui nos comentários, então vamos lá, vamos abordar sobre esses temas. Vai ser um vídeo bem legal, bem informativo, vamos discutir bastante coisa, então se liga e fica até o final que vai ser bem interessante, isso aí eu te prometo. Bom, então vamos lá. Para quem não sabe, mastologia é a especialidade médica que cuida da saúde mamária. O médico mastologista é também cirurgião, ele não só faz consultas, como também faz as cirurgias de tratamento, quando precisa, por exemplo, retirar um nódulo, tratar um câncer de mama. Também é um médico que faz muitas vezes exames de imagem, avalia a mamografia, faz ultrassom e faz as biópsias que são feitas para o diagnóstico das doenças da mama. Bom, então por que você precisa ver esse vídeo? Por que você precisa saber essas coisas e se informar sobre saúde mamária, sobre tratamento, prevenção, rastreio de câncer de mama? Primeiro, porque isso é uma alteração muito importante, é uma doença muito importante. É o câncer que mais acomete as mulheres depois dos cânceres de pele, é o câncer de mama. Quando a gente pega todos os cânceres das mulheres, 30% deles são câncer na mama. Então é o câncer mais frequente. Para você ter uma ideia, o segundo lugar tem em torno de 9,7% de incidência. Uma incidência 3 vezes menor, mais de 3 vezes menor do que a do câncer da mama. Então, o câncer de mama é uma doença muito importante, é a doença de termos de câncer que mais acomete as mulheres. E temos um ponto importante, é uma doença que tem rastreio, tem diagnóstico em fases iniciais, antes dela ser palpável, dela ser sintomática, no caso da mamografia. A gente vai conversar, discutir bastante sobre isso no vídeo. E é uma doença que, quando é feito um diagnóstico em fase inicial, em fase precoce, a doença que tem tratamentos mais simples, mais tranquilos, quanto mais iniciais é feito o diagnóstico, e tratamentos com maior chance de cura e maior chance de deixar uma estética boa após o tratamento, com cirurgias menos agressivas, com tratamentos muitas vezes menos agressivos, poupando quimioterapia, por exemplo, se a gente consegue fazer um diagnóstico inicial. Então, quanto mais inicial a gente faz o diagnóstico do câncer de mama, melhor ele é tratado, melhor é o resultado, melhor é o prognóstico e a chance de cura. Então isso é muito importante. É uma coisa que acomete muitas pessoas, que quanto mais as pessoas se informam e entendem sobre isso, sabem a realidade por trás dessa doença, por trás do porquê da gente precisar fazer os exames de investigação, os exames de rastreio e as avaliações com o mastologista, isso muda a vida das pessoas. Então isso é muito importante para você saber, para você encaminhar esse vídeo para seus familiares, para elas também tenham essa informação de primeira mão igual você está tendo. Então vamos lá falar, o primeiro tópico vai ser sobre autoexame. Como que é feito o autoexame? O autoexame realmente é uma medida de prevenção, é uma medida para eu rastrear o câncer de mama? É uma coisa que eu tenho que fazer? Qual a frequência que eu tenho que fazer? Vamos responder todas essas perguntas agora, certo? O autoexame é uma avaliação que a paciente faz para ter um autoconhecimento, tá? Primeira coisa importante, autoexame não é uma medida de rastreio, tá? E não substitui mamografia ou outro exame de rastreio que você precise fazer. Nosso objetivo no rastreio da mama é sempre encontrar nódulos ou alterações na mama bem pequenas, bem iniciais, antes mesmo delas serem palpáveis. Por isso, o autoexame não é uma medida de rastreio. O autoexame ele é feito para a mulher com o intuito de autoconhecimento, que deve ser realizado uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. É possível perceber nódulos ou outras alterações de pele, espessamento de pele, líquidos que saem do mamilo, tá? São alterações que podem ser sinal de alguma doença, algum câncer na mama, mas nem sempre podem ser só um nódulo benigno que pode estar aparecendo. Se tiver alguma alteração que você identifica, você fala, tem uma coisa aqui que não tinha, um nódulo palpável aqui que não tinha, você tem que ir no mastologista tirar dúvida, mesmo se for antes da época que você deveria ir, de acordo com o seu segmento, o seu acompanhamento pré-estabelecido, certo? Como que você faz o autoexame então? Primeira coisa, com o braço aqui para cima, ou em pé no chuveiro, ou deitada, vamos palpar a mama dessa forma, dedilhando durante toda a mama,
contra o tórax, nunca pegando e apertando assim, palpando a mama contra ela mesma, senão você vai perceber coisa que não existe. Você vai pressionar uma glândula mamária contra outra e isso dá a sensação que tem algum nó que na verdade não tem. Então o exame de autoexame, pressionando assim, ver se sente algum nódulo, algum espessamento da pele, alguma coisa diferente. É uma coisa importante também observar se sai líquido do mamilo. Não é necessário apertar a mama para estimular que esse líquido saia. Por quê? Porque o líquido que gera importância para a gente, que tem relevância, é aquele líquido que sai sozinho, tá? Aquele líquido que você está andando por aí, ele suja a camisa, você acorda, ele suja a camisola, geralmente acontece com sangue, e não aquele líquido que você aperta e ele sai só quando aperta. Esse que aperta não gera preocupação para a gente. Então no autoexame não é indicado apertar a mama para ver se sai algum líquido, tá certo? Indicado também palpar aqui a região da axila. Beleza, então tudo ok, sem preocupação, mantenho o meu acompanhamento normal na data que é pré-estabelecida. Caso você perceba algo diferente, algum nódulo novo que não tinha antigamente no autoexame, no intervalo de um exame de rastreio e outro, aí sim você deve procurar um mastologista antes, tá? Para investigar e ver o que está acontecendo, certo? Não deixe que o autoexame leve ansiedade para você, ele é mais um autoconhecimento, não é uma coisa para ser feita assim a rigor, com caráter técnico, isso a gente faz na consulta. Bom, então vamos lá, um tópico muito questionado, muito debatido, são os fatores de risco para ter câncer de mama. Eu tenho fator de risco, não tenho fator de risco, quais são esses fatores de risco, o que eu posso fazer na minha vida para diminuir o risco de eu ter câncer de mama? Isso é uma coisa muito interessante a gente comentar. Bom, basicamente existem dois tipos de fatores de risco. Fatores de riscos modificáveis são aqueles que você pode fazer alguma coisa para mudar o seu risco, para diminuir, por exemplo, o seu risco. E os fatores de risco imutáveis, tá? São coisas que a gente não consegue alterar, coisas características suas, pessoais, genéticas, tá? Como, por exemplo, a idade sua, a idade que você começou a menstruar, se começou a menstruar muito cedo, muito tarde, se parou de menstruar muito cedo, muito tarde, se você amamentou por muito tempo ou pouco tempo, são coisas que a gente não consegue modificar, não vale a pena a gente focar nelas. O risco que elas mudam para ter ou não o protetor com relação ao câncer de mama são alterações muito pequenas, tá? Então isso daqui não tem nada para a gente fazer, não tem por que a gente ficar se pressionando, ansioso, eu amamentei pouco, eu tenho mais risco por conta disso, ou pensar de forma errada, eu amamentei muitos anos, então não vou ter câncer de mama. Claro que não, a possibilidade existe. Então não são coisas que valem a pena a gente ficar preso ou ficar ansioso com relação a isso. O que a gente não pode mudar, a gente não pode mudar. Vamos focar no que a gente pode mudar na nossa vida, o que a gente pode fazer de melhor. Então quais são esses riscos que a gente pode modificar, que eles aumentariam o risco de ter câncer de mama? Bom, primeira coisa, tabagismo, alcoolismo e sedentarismo, tá? Só que aquele combo básico da saúde que atrapalha em todas as áreas da saúde, piora e aumenta o risco de qualquer doença, também pioram e aumentam um pouco o risco do câncer de mama, tá? Outro fator importante é a questão de obesidade. Sim, a obesidade ela aumenta o risco para ter câncer de mama, tá? Por que isso acontece? O câncer de mama, muitas vezes, ele tem um estímulo com relação ao hormônio. O hormônio feminino pode estimular, por exemplo, o próprio câncer a nascer, crescer, quando acontece essa mutação na célula da mama, certo? Paciente que é obesa, que tem um tecido gorduroso em bastante quantidade, o que acontece? O hormônio ele é aromatizado na gordura e isso produz o estradiol. Então, pacientes que têm bastante tecido adiposo tende a ter uma produção maior de estradiol, uma aromatização do hormônio que a gente chama para produzir esse hormônio feminino que pode elevar ou estimular um câncer a aparecer ou a crescer quando ele aparece pequenininho. Então isso é um fator de risco a mais, tá? A gente vai conversar num tópico mais para frente que isso inclusive é uma coisa importante para quem já teve câncer para diminuir risco de recidiva. Olha que interessante que a gente vai falar mais para frente lá no tópico de recidiva. Outro fator importantíssimo, que é um dos mais relevantes que a gente tem nesse tema, um fator que aumenta o risco de ter câncer de mama é o uso de hormônio ou de terapia de reposição hormonal. Isso quer dizer que eu não posso usar terapia de reposição hormonal quando eu estou na menopausa, cheio de sintoma, você é contra isso? Calma, não é bem assim. Como eu falei, isso aqui é um vídeo informativo, a gente está trazendo a informação, mas para o seu caso, para cada caso individualizado, é uma avaliação e uma conduta individualizada. Você vai começar a terapia hormonal, a gente tem que conversar
ver o seu risco direitinho, fazer todo aquele critério de avaliação de risco, para estimar qual é o seu risco e se isso vai ser uma relevância importante ou não. O uso da terapia hormonal em si, ele aumenta um pouco o risco, só que isso vai aumentando gradualmente quanto mais tempo de terapia hormonal você usa. Então, usar pouco tempo de terapia de repouso hormonal, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso é ok. O risco que vai aumentar, a mudança que vai ter, é pouco relevante, esse risco é pouco. Não é uma coisa que vai deixar a gente muito preocupado, mas usar muito tempo de terapia de reposição hormonal, você acaba acumulando muito risco e essa brincadeira começa a ficar um pouco mais perigosa conforme os anos de reposição hormonal vão passando. A gente tem aqui, vou comentar sobre um estudo que foi publicado no JAMA, que é um jornal muito importante sobre artigos médicos, em 2010, mostra esse estudo que quem está usando terapia de reposição hormonal, a cada 1.000 mulheres tem um aumento de um caso, essas 1.000 mulheres, por ano em quem está usando essa terapia de reposição hormonal, certo? No final, ele avalia e estratifica por uso a cada 5 anos. Então, por exemplo, uma paciente que usou terapia de reposição hormonal por 5 anos, ela teria um risco relativo 75% maior em chance de desenvolver câncer. Quer dizer que eu vou ter chance de 75% de desenvolver câncer na vida? Não, não foi isso que eu falei, é um risco relativo. Vamos lá, a gente sabe que toda mulher tem um risco aí aproximadamente de 11 a 12% de vir a ter câncer de mama, tá? Esse risco ele já foi estudado, observado por estatísticas da nossa população própria, isso foi observado, tá? Então, 1 a cada 8 mulheres já tem o risco de vir a desenvolver o câncer de mama. Então, não é só quem tem história familiar, mesmo quem não tem história familiar, tem esse risco aí de 10 a 12%. Vamos supor que você usou 5 anos de terapia de reposição hormonal. Você vai ter, na média, 75% a mais em cima desses 10%. A 12%, então seria aí na faixa de 17% a 18% de chance de vir a desenvolver um câncer durante a vida, tá? Isso não é um aumento muito expressivo, mas eu vou mostrar os dados aqui agora e vocês vão ver que isso aumenta muito conforme o tempo de terapia hormonal que você usa vai aumentando. Então a gente vê aqui que a paciente que usa terapia de reposição hormonal por 10 anos tem esse risco relativo já de 93% maior, e quando pula para 15 anos de reposição hormonal, vai ser muito tempo, 15 anos, esse risco relativo já aumenta para 200%, tá? Então isso é uma coisa muito relevante. Por exemplo, então aquela paciente que tem um risco populacional em torno de 12% e usou terapia de reposição hormonal por 15 anos, esse aumento de 200% relativo vai levar ela a ter uma possibilidade de 24% de vir a desenvolver o câncer durante a vida. Isso já é uma coisa relevante. Por isso que a gente tem que sempre fazer essa avaliação individualizada. Pacientes que já têm uma história familiar, já fizeram biópsia que veio alguma alteração, alguma atipia, por exemplo, que já tem um risco mais elevado, usar terapia hormonal, às vezes, mesmo por tempo pequeno, por ter um aumento, já não é uma coisa muito boa, não é uma ideia muito boa. Agora, os pacientes que têm sem história, que a gente faz a avaliação de risco, vê que ela já tem um risco baixo, às vezes até mais baixo do que a média da população, ela pode usar mais tranquilamente, por às vezes um período mais estendido, 5, até chegar perto de 10 anos, mais tranquilamente. Claro, todos esses pacientes têm que manter acompanhamento bem de perto com o mastologista, para não deixar ter surpresa, para estar sempre avaliando, tá? Então você vê isso daí, a terapia de reposição hormonal, ela aumenta o risco, mas é sempre uma avaliação bem individualizada com relação a se você pode ou não, e por quanto tempo, e qual que é o risco, e se a gente vai comprar esse risco ou não, se a gente está tranquilo ou não. Bom, então vamos lá, próximo tópico que a gente tem que discutir, que é muito questionado, muito falado, tem muita má informação sobre isso, que é a genética. O que a genética é importante no câncer e principal, só vai ter câncer de mama quem tem história familiar, tá? Isso é uma coisa que muitas pessoas têm a concepção errada e às vezes deixam de fazer os exames da forma certa pensando isso, tá? Mas como a gente até falou, já adiantou no tópico anterior, não. A maioria dos tumores, dos cânceres de mama, acontece em quem não tem história familiar, tá? 85 até 90% dos tumores são os tumores que a gente chama de esporádicos. Acontecem porque acontecem. Teve uma célula na mama, sofreu uma mutação, essa mutação se desenvolveu até virar um câncer e ele foi crescendo. A paciente não tem nenhuma história familiar, não tem nenhuma mutação genética conhecida, tá? Acontece porque acontece, são cânceres que se chama de esporádicos.
Então, apenas 10 a 15%, dependendo da fonte, dos cânceres têm alguma relação familiar e ou alguma alteração com mutação genética. Então, esses cânceres são minorias. É por isso que todo mundo tem que fazer os exames de rastreio, todo mundo tem que fazer essa avaliação para rastrear a doença e não só quem tem história familiar, tá? Então, isso é a coisa mais importante que eu quero que você leve para casa desse vídeo, tá bom? Com relação à genética, então, que a genética influencia? Quando o paciente tem uma história familiar importante ou tem alguns critérios de alguns tipos de câncer, alguns tipos mais agressivos às vezes, ou que são feitos diagnóstico em fase muito inicial, muito jovem, ou dos dois lados, ou alguns critérios de quantidade de familiares, isso indica a necessidade de fazer um teste para avaliar se existe alguma mutação genética. Existem vários genes que podem estar mutados que levam a um risco maior, uma probabilidade maior de vir a desenvolver câncer, tá? E quando temos necessidade de testar, isso é uma informação importante para a gente definir sempre o tratamento, se é um tratamento mais conservador, mais agressivo, tratamentos adjuvantes como quimioterapia, às vezes muda um pouquinho a depender se a paciente tem alguma mutação de gene BRCA ou não, tá certo? Então eu vou fazer um exame de teste, achei um teste genético na internet, custa R$600, vou fazer agora, mandar pelo correio. Não faça isso, tá? Isso tem pouco valor, não são exames muito confiáveis, tá? E fazer exame genético sem indicação é a pior coisa que tem, tá? O que a gente faz com um dado que a gente não sabe como interpretar, um dado às vezes de um teste duvidoso, um dado que pode indicar uma necessidade de uma terapia mais agressiva ou não, sempre é complicado isso daí. Então sempre para fazer um teste genético tem que sempre passar por uma avaliação com um geneticista ou com um oncologista que é especializado nessa área, porque eles vão ver se realmente existe a necessidade de fazer um teste e a gente tem que estar preparado para o resultado. Você está preparado para receber um resultado positivo de que você tem uma mutação? O que a gente vai ter que fazer em relação a isso? A gente está preparado, a gente vai querer fazer essa conduta às vezes mais agressiva, uma conduta de rastreio mais frequente, ou muitas vezes avaliações de outras áreas. Então a gente tem que estar preparado para o que pode vir no teste, se isso vai mudar o tratamento ou se isso vai mudar o rastreio, tá? E não sair atirando por aí sem saber o que vai achar e depois sem saber o que vai fazer com o teste que foi mal indicado e feito errado, que não analisa os genes certos, por exemplo, tá? Então, você não tem indicação de fazer, não faça teste genético qualquer por aí, que a gente vê às vezes acontecendo, tá certo? Sempre vá ao seu mastologista, conversa o seu histórico pessoal, familiar, a gente analisa o risco, vê se por acaso existe indicação de fazer algum teste genético. Se indicar, a gente encaminha para o profissional especializado, geneticista ou oncologista da parte genética também, para eles avaliarem. Todo o teste deve ser feito o que a gente chama de aconselhamento pré e depois pós-teste. É uma conversa muito delicada, muito esclarecedora do que a gente esperar ou não, o que esse teste vai mudar ou não, o que a gente vai fazer com relação a ele. Não adianta só fazer teste genético, não é um exame qualquer que você faz por aí que acha que vai ter uma bola de cristal que vai ler sua vida. Isso não existe. Não faça isso, que é pior do que a gente fazer uma avaliação criteriosa e indicar só para quem realmente precisa, tá? Muita gente tem dúvida, pergunta sobre quais são as mutações possíveis ou não. Aquele gene BRCA1 e 2, o que eles são? Os genes BRCA são genes supressores tumorais. São genes que normalmente nós temos, que eles ajudam a matar um tumor quando ele está querendo aparecer. Então, as células todos os dias estão se replicando no corpo, às vezes acontece ter uma mutação que poderia desenvolver um tumor, vê lá esses genes, que um deles é supressor tumoral, é o BRCA, outro é o P53, também que é outro tipo de mutação, que eles vão lá, identificam essa mutação e já vai e mata essa célula antes dela desenvolver uma doença, vir a desenvolver uma doença, tá? Então, isso são formas de defesa que o nosso organismo tem para essas mutações celulares. Então, quem tem a mutação no gene BRCA é porque aí o gene, por estar mutado, não funciona corretamente, tá certo? Então, dessa forma, ele vai perder essa função de supressão tumoral. Então, é mais fácil uma célula ter uma mutação e ela sobreviver, passar para frente, se reproduzir e virar o câncer e não ser identificado no começo por esse gene supressor que pararia essa brincadeira por aí, tá? Então, é mais ou menos assim que funcionam essas mutações. No Brasil, além do BRCA1 e 2, temos mutação do P53 também, que é a síndrome de Li-Fraumeni,
que nós somos os países que ela tem maior frequência no mundo, e existem várias outras. Cada mutação existe um risco específico de vir a ter câncer de mama. O BRCA1, por exemplo, é um risco bastante elevado. O P53, que é a síndrome de Li-Fraumeni, também é um risco bastante elevado. O BRCA2 já é um risco um pouco menos elevado, um risco intermediário. Existem outras mutações também, cada uma com algum tipo de risco para vir a ter câncer de mama. E também elas fazem parte de uma síndrome, então existem outros tipos de cânceres que também têm um risco aumentado, por exemplo, que podem ser necessariamente... que podem vir a ser necessário avaliação com outros exames, ou avaliação de outras áreas, ou condutas de outras áreas também, para prevenir essas outras coisas também. Então sempre isso é uma avaliação completa, individualizada. Outra importância aí de uma avaliação correta com um geneticista ou com um oncologista que vai acompanhar de forma global e entender esse resultado desse teste, além da nossa parte aqui da mama, tá? Então veio uma mutação, quer dizer que eu tenho que tirar as mamas para prevenção? Não é bem assim, tá? Esse tipo de dúvida que tem também, às vezes a pessoa tem a ideia de eu vi uma mutação ou quero evitar ter câncer, nem sei se tem mutação, não tenho nem indicação de fazer um teste genético, quero tirar as duas mamas igual a Angelina Jolie. Isso existe? Não existe, não é bem assim. Pacientes que têm risco aumentado, isso pode ser discutido, é uma cirurgia delicada, uma cirurgia que tem bastante riscos, inclusive de perda da reconstrução, então tudo é individualizado o risco da paciente, pesado o risco e benefício do procedimento. Hoje em dia, uma conduta de exceção, 2 ou 3 mutações genéticas que liberariam, que indicariam a gente a pensar nessa possibilidade de fazer essa cirurgia como forma de prevenção também, que é uma coisa que vocês perguntam muito. Isso não é para o dia a dia, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer alteração. Isso é um procedimento agressivo, complicado, com chances de complicações, que só deve ser feito quando muito bem indicado. Bom, vamos conversar sobre o principal carro-chefe da mastologia, a mamografia. Qual a importância da mamografia e quando que eu devo fazer? Bom, a mamografia simplesmente é o exame mais importante para o rastreio contra o câncer de mama. O que isso significa? Significa que vários estudos foram feitos com exames com rastreio com mamografia, com ultrassom no passado, e viram que a mamografia é o único exame que consegue rastrear a maioria dos cânceres de forma inicial, antes mesmo até da gente ter alguma alteração palpável pelo exame físico, que é quando a gente quer sempre diagnosticar e tratar um câncer, quando ele é bem pequeno, bem inicial, que como eu falei, as chances de cura e o tratamento é menos agressivo, as chances de cura são muito maiores. E a gente tem, como a gente viu, por curar mais e ter esse tratamento mais bem feito, aumento de sobrevida. Então os estudos feitos antigamente, hoje em dia, já mostraram que a mamografia é o único exame que modificou o desfecho dessas pacientes, aumentou a sobrevida em quem faz o rastreio regular com mamografia, tá? Ultrassom, eu posso fazer rastreio só com ultrassom? Não gosto, não quero fazer mamografia, machuca minha mama, é desconfortável? Não. Ultrassom não substitui a mamografia, tá? Primeiro, obviamente, porque os estudos mostraram que isso não substitui, e segundo, pela parte lógica. Existem alterações que a mamografia vê que o ultrassom não vê. O principal delas seriam aquelas calcificações finas pleomórficas, calcificações suspeitas, que são a apresentação do câncer inicial, são a apresentação do câncer in situ, que é aquele câncer antes dele virar invasor, que não vão aparecer pelo ultrassom, e que essas calcificações bem finas iniciais também nem em ressonância aparecem. Por isso a mamografia é o exame de predileção para a gente, tá? Mas eu ouvi falar em outro lugar que a ressonância é o melhor exame para mama. Então eu quero fazer meu exame com ressonância sempre. Vamos lá, conversar sobre isso, é uma dúvida importante, pertinente, bem legal. Ressonância realmente é um exame muito bom, é o exame que a gente usa de eleição para retirar dúvidas. Então às vezes nós fizemos o exame, mamografia, ultrassom, tem uma assimetria focal, que aparece na mamografia, um nódulo assim, assado, uma distorção arquitetural. Uma coisa que a gente quer avaliar melhor, quer tirar dúvida, a gente faz a ressonância para tirar a dúvida, porque a ressonância é um exame muito bom e além dela ver morfologia, que é a característica da alteração das lesões, dos achados, que nem ultrassom e mamografia vê, ela também usa contraste, então ela também vê vascularização, e existem formas da curva de vascularização que são testadas
que mostra se aquilo é um aspecto suspeito, uma vascularização aumentada suspeita ou não. Então existem muitos critérios, muita informação rica que a ressonância dá pra gente. Agora, ela é para todo mundo? Para rastreio não, tá? Existem vários estudos que mostram que usar a ressonância como rastreio na população geral, primeiro, não mostrou aumento de sobrevida, aumento de desfecho de população geral, tá? Você tem mais achados, você é submetido a mais procedimentos invasivos e mesmo assim isso não altera a sobrevida, tá? Então o rastreio se torna mais custoso, a ressonância é um exame caro, é um exame de alta complexidade, é um exame chato, demorado, uma ressonância demora uns 40 minutos de mama, você fica numa posição desconfortável, vai ter mais achado, isso não necessariamente vai se traduzir em mais doença, ou em achar nessa fase que só a ressonância vê e os outros não, que isso traduza num melhor tipo de tratamento, ou no tratamento que vai melhorar de forma geral a sobrevida ou o desfecho dessa doença. Então, é submetido mais biópsia, é um tratamento durante a vida mais agressivo, para no final ser a mesma coisa, tá? Isso para a população geral. Já para quem tem história familiar ou tem mutação genética, dependendo do tipo da mutação genética, aí sim já é indicado fazer ressonância como rastreio, tá? Então, para a população que tem alto risco, isso a gente chama um risco acima de 25%, por exemplo, de vir a desenvolver câncer durante a vida, ou que tem, como eu falei, história familiar muito forte, ou uma mutação conhecida, aí já deve ser feita a ressonância como rastreio, tá? E mesmo quem faz ressonância, a mamografia também deve ser feita, geralmente é feita intercalada a cada 6 meses, mas ela não pode ser substituída pela ressonância. E algumas mutações, por exemplo, quem tem mutação do BRCA1, já seria indicado fazer ressonância desde os 25 anos, tá? Por isso é importante sempre a avaliação individualizada com o mastologista. Tem história familiar? Deixa eu avaliar, ir lá numa consulta, entender meu risco, entender e a gente desenhar como vai ser o programa de rastreio durante a vida, quais vão ser os exames que a gente vai ter que fazer. Então falamos, não falamos o básico. Quando que você tem que fazer mamografia? Então vamos lá, população normal, que não tem história familiar, não tem risco conhecido. Todo mundo tem que fazer mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos, tá? Ah, mas o SUS fala a partir dos 50, o SUS fala a cada 2 anos. Essa informação é, primeiro, desatualizada, tá? A recomendação antiga nunca foi atualizada. Existem estudos já mais recentes, estudo publicado em 2018, se não me engano, o Amazon Trial, que mostra que na nossa população brasileira, quando a gente pega todo mundo que teve câncer estudado e foi estudar todas as regiões do Brasil, a gente observa que 44% das pacientes têm câncer abaixo dos 50 anos, sendo que, se não me engano, 32 pacientes tiveram entre os 40 a 50. Então, se a gente não faz mamografia aí entre os 40 e 50 anos, a gente está deixando de diagnosticar e deixando de dar oportunidade de tratamento inicial com alta chance de cura em quem tem 40 a 50 anos, que é quase 1/3 de quem tem câncer, 32%. Quando você coloca 2 anos, você aumenta a chance de vir aparecer algum câncer que chama de intervalo. O que é isso? É um câncer que aparece entre um exame e outro, mesmo a paciente fazendo na época certa. Isso às vezes pode acontecer, cânceres que são mais agressivos, se desenvolvem mais rápido, pode aparecer entre um exame e outro. Quando você faz com 2 anos, que é um espaçamento muito grande, isso aumenta a chance disso acontecer. E não é o que a gente quer. A gente sempre quer fazer aquele exame e achar aquele câncer quando vai acontecer, inicial pequeno que a gente conta no exame, mas no exame físico, palpação, não tem nada. Quando parar de fazer mamografia, aí sim é uma coisa bem controversa, tá? A maioria das sociedades recomenda fazer até os 77 anos, mais ou menos, só que acaba que isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Se uma pessoa tem uma comorbidade muito grande, uma expectativa de vida menor de 5, 10 anos para frente, não tem por que a gente rastrear o câncer, porque isso não vai mudar o prognóstico ou a sobrevida global daquela pessoa. Então acaba que a gente rastreia até os 77 anos ou em quem tem uma expectativa de vida de mais 7 anos para frente. Aí, claro, você faz o rastreio a indefinido, certo? Por isso, sempre é uma conduta individualizada. Vamos à próxima pergunta, bem interessante também, ao próximo tópico. Câncer em homens, acontece? Não acontece? Homem também tem que fazer rastreio? Tem que fazer mamografia? Bom, vamos lá. Câncer em homem acontece sim, é extremamente raro, mas acontece, tá? De todos os cânceres que existem, 1% acontece em homem,
Então você já vê que é uma coisa bem rara. Então o homem tem que estar fazendo mamografia também aos 40 anos? Não, não existe essa recomendação, tá? O câncer em homem geralmente acontece em quem tem mutação familiar, quem tem uma história familiar conhecida, tá? É muito associado à mutação do BRCA2. Então, por exemplo, tem uma família que teve 3 mulheres próximas com câncer de mama, às vezes uma com câncer de mama dos 2 lados, sugere muito forte uma história familiar. Então esse homem tem que ter um acompanhamento mais de perto, fazer uma avaliação mais de perto. Muitas vezes seria indicado uma família dessa fazer a testagem genética a uma das pacientes com câncer e avaliar. Se tiver uma mutação BRCA2, aí o homem tem que ser uma avaliação mais criteriosa, mais cuidadosa, mas que não tem história familiar nenhuma. Um homem normal que não está sentindo nada, tem que se preocupar com isso? A princípio não, tá? Não precisa fazer exame de rastreio, tá bom? Mas caso sinta ou apareça alguma coisa, algum nódulo, alguma alteração, aí claro, é diagnóstico, não é rastreio, tem que ir para o mastologista para ver e avaliar o que está acontecendo. Não ver um nódulo da mama, surgiu um nódulo da minha mama, um nódulo endurecido, está crescendo, mas não é nada, homem não tem câncer de mama, não vou preocupar com isso. Não, você tem que ir no médico, no mastologista para ser avaliado, tá? A maioria das vezes o que acontece aparecer nos homens é ginecomastia, que é o aumento normal, benigno da glândula mamária no homem. Muitas vezes existem vários motivos disso aparecer, o tema talvez para outro vídeo. Isso não é alteração de câncer, não é uma coisa preocupante nesse sentido. A maioria das vezes que o homem sente algum nódulo, alguma alteração nesse sentido, é da ginecomastia, mas tendo alguma alteração, alguma coisa nesse sentido, tem que vir para a gente avaliar e investigar melhor se está tudo bem. Outro tema que você tem que saber é o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico do câncer. Eu tenho um nódulo suspeito, um nódulo não suspeito, BIRADS 3, tem que fazer biópsia, como que é feito isso daí? Então vamos lá, sempre quando a gente tem um nódulo suspeito, algo que a gente precisa investigar, temos que fazer uma biópsia, tá? Existem basicamente 2 tipos de biópsia de mama, biópsia por agulha fina e biópsia por agulha grossa, Biópsia por agulha fina, chamada daquela PAF, é uma biópsia assim, mequetrefe, digamos assim. Uma biópsia de baixa acurácia, tira pouco material, não tira fragmento do nódulo, tira só algumas células. Então não é uma biópsia para ser feita quando temos um nódulo suspeito, uma possibilidade daquele nódulo ser câncer. Isso é um dos maiores erros que a gente vê, inclusive profissionais da área pedindo essa biópsia para nódulos suspeitos. Qual que é o objetivo da PAF? A PAF é uma punção, como eu falei, de baixa acurácia. Quando você precisa investigar um nódulo que é pouco suspeito, você acha que não é nada, que não vai dar nada, um nódulo benigno, a maioria você nem precisa fazer punção quando é BIRADS 3, mas quando é um BIRADS 3, nódulo pequeno, tranquilo, sem suspeita, mais uma paciente às vezes mais idade, um nódulo novo, ou uma paciente já tem um risco um pouco maior, aí sim seria indicado fazer PAF. Quando não, quando temos um nódulo suspeito, o procedimento diagnóstico é biópsia por agulha grossa, tá? Não faça PAF, a PAF vai vir negativa, a paciente vai achar que está tudo bem, você vai achar que está tudo bem, não vai fazer nada e vai só dar tempo para o câncer crescer. Não faça isso, tá? Nódulo suspeito, biópsia por agulha grossa. Existem 2 tipos de biópsia por agulha grossa. A core biopsy, que é a biópsia mais simples e ainda assim muito boa, tem uma acurácia diagnóstica maior de 98%, tá? E temos a mamotomia, que é uma biópsia por agulha, uma agulha um pouco mais grossa, procedimento que é aspirado a vácuo material, pega bastante material. E qual que é a diferença dos dois? A core biopsy é uma biópsia mais acessível, custo menor, resolve aí 99% dos casos de nódulo ou de alterações que precisamos investigar. A mamotomia, a indicação dela principalmente é fazer biópsia de calcificações. Então quando a gente tem aquelas calcificações finas, pleomórficas, suspeitas, amorfas, alterações pequenas nesse sentido, que precisamos talvez guiar por mamografia, que é mais fácil fazer mamotomia do que a core biopsy, aí sim está indicado fazer a mamotomia, pega mais material, tem melhor avaliação e, como eu falei, guiado por mamografia é melhor porque você posiciona na agulha, tirou a chapa da mamografia, viu que está no lugar, você aspira o material a vácuo, diferente da core biopsy, tira toda vez, pegou o fragmento, tem que tirar a agulha, posicionar de novo, é mais complicado fazer guiado por mamografia. E biópsia cirúrgica, eu faço biópsia cirúrgica? Biópsia cirúrgica é o quê? É uma procedimento que se faz com o intuito de diagnóstico e não de tratamento, são coisas diferentes.
quando você fez uma biópsia por agulha grossa e não veio um resultado satisfatório. Você não está confiando naquele resultado, você acha que tem alguma coisa aí, quer investigar melhor, quer ter mais material, aí você parte para uma cirurgia para tirar um fragmento ou a lesão toda para fazer um diagnóstico, tá? É biópsia de exceção. A maioria das vezes a gente sempre faz a biópsia por agulha grossa, para ter um diagnóstico antes de pensar em fazer uma cirurgia, que aí seria uma cirurgia para tratamento, para resolução do problema. Falando em tratamento, vamos conversar agora sobre tratamento, nosso próximo tópico. Como que é o tratamento do câncer de mama? Todo mundo tem que fazer quimioterapia? Vai cair meu cabelo? Essa é uma dúvida muito frequente de acontecer, tá? Geralmente a pessoa tem medo do câncer de mama por conta do cabelo cair e às vezes deixa de fazer os exames para não ter que passar por isso na vida. Vamos lá conversar sobre isso. O tratamento, quando temos um diagnóstico do câncer de mama, o tratamento basicamente é composto por 3 fases. Primeira fase é quimioterapia, tá? Que pode ser antes ou depois da cirurgia, a depender do tipo do tumor. E temos um adendo aí. Aí a importância, de novo, de estarmos fazendo aquele exame sempre de rastreio, certinho, quando indicado, para diagnosticar a doença inicial. Por quê? Quando a gente diagnostica uma doença muito pequena, muito inicial, e ele é de um tipo menos agressivo, nós podemos muitas vezes poupar a quimioterapia. Existem hoje alguns testes também genômicos que fazem, por exemplo, Oncotype DX, que é um teste que é feito, que faz uma avaliação individualizada para ver exatamente o seu benefício de ter ou não quimioterapia. Então, nesses casos, a gente pode, hoje em dia, com o uso dessas ferramentas, desses testes, e com o uso da avaliação individualizada em casos de doenças pequenas iniciais e com padrões menos agressivos, poupar de fazer quimioterapia, não precisa fazer quimioterapia, certo? Isso é uma coisa muito boa, uma coisa que só foi possibilitada com a revolução dos meios de diagnóstico e dos meios de tratamento hoje disponíveis, tá? Então nem todo mundo precisa fazer quimioterapia, principalmente quando temos um diagnóstico inicial. A importância aí vai fazer seus exames direitinho, viu? Vou fazer quimioterapia, meu cabelo vai cair? Sim, existe uma chance muito grande de cair cabelo na quimioterapia. Infelizmente, mesmo hoje existindo tratamentos com toucas térmicas que retardam a replicação capilar durante a quimioterapia, que podem evitar que o cabelo caia, mas acontece que no final a maioria das vezes tem uma perda de cabelo grande durante a quimioterapia. A própria paciente, quando aquela perda, ficar caindo de um lado do outro, prefere já passar a máquina, já raspar o cabelo. O cabelo cai durante o tratamento, mas ele volta depois, ele volta a crescer, volta a ficar bonito, maravilhoso. Ficar sem cabelo não quer dizer ficar feia, não quer dizer ficar sem estilo, tá? Não quer dizer ficar menos feminina. Isso daí é uma fase passageira, tá? Isso daí não muda quem você é, isso daí volta a crescer depois. A gente vê que isso é um medo muito grande em quem não começou o tratamento, em quem tem medo de câncer, em quem tem medo dessas coisas, mas depois você para entender e ver quem passou por isso, vê que isso daí não é uma coisa tão grande, não é um bicho-papão tão grande quanto pensava que seria, tá certo? Sempre o mais importante é o tratamento, é a vida, é a gente fazer essas coisas da melhor forma possível para poder depois voltar tudo ao normal e curar dessa doença. Cirurgias. Cirurgia é uma parte principal do tratamento da mama, parte que sempre tem que ser realizada, que é retirar a doença, tá? Aí sempre vem aquele questionamento: ah, eu quero que tire toda a mama, tira tudo, fico sem nada. Isso muda o meu tratamento? É uma coisa que as pessoas acham que retirar a mama toda vai aumentar a chance dela ser curada, dela nunca mais ter doença, e isso não é verdade. A gente sabe hoje que o tratamento cirúrgico conservador, que retira parte, o setor da mama contendo tumor com margens de segurança adequadas, associado à radioterapia, que é o próximo tópico do tratamento, tem o mesmo resultado de tratamento, tem o mesmo desfecho, a mesma chance de cura e de resolver tudo do que uma cirurgia radical. Então hoje não tem por que a gente pensar como cirurgia radical como rotina. Acaba que aquela mastectomia radical que o pessoal falava, fica com medo de tirar tudo, ficar com o tórax aqui reto, com aquela cicatriz reta. Hoje em dia isso aqui é raridade. Graças a Deus tenho feito cada vez menos, isso aqui é raridade. A gente tem o diagnóstico inicial, cada vez cirurgias menores, melhores resultados estéticos, tá? Então isso é sempre uma importância para a gente. Quanto mais inicial, mais tranquila a cirurgia, melhor o resultado, tá? Hoje em dia, além do tratamento oncológico, o tratamento estético já é uma segunda
importância, o segundo objetivo do tratamento, nós sempre focamos na reconstrução, fazemos a reconstrução no mesmo momento, para que saia da cirurgia já do melhor jeito possível. Não existe mais aquilo, raridade, aquelas cirurgias mutilantes, cada vez nós temos tido menos, principalmente com bom acesso à quimioterapia. Quando temos lesões grandes, às vezes, que é o que indicaria fazer essas cirurgias mais agressivas, com a quimioterapia, com tratamentos melhores de quimioterapia, isso tem cada vez reduzido melhor a doença e proporcionado cirurgias com melhor resultado estético, menos mutiladoras. Depois da cirurgia e da quimioterapia, a última parte do tratamento é radioterapia. Nem todo mundo precisa fazer, quem faz cirurgia conservadora todos têm que fazer, ou quando é um tumor maior de 5 centímetros. O que é a radioterapia? Nada mais é do que tomar uma radiação na parte da mama. É como se você fosse deitar nessa posição no aparelho de tomografia, parecido, né, com o aparelho de tomografia, durante 15 a 25 sessões. Alguns estudos têm feito 5 ou 10 sessões, todas em dias seguidos, que você toma radiação, dura 7 a 10 minutos a sessão, e é isso. Depois de terminar o tratamento, existe uma manutenção do tratamento que chama hormonioterapia, que é um remedinho bloqueador hormonal que em alguns tipos de tumores é necessário usar para, por exemplo, evitar que a doença volte ou complementar de alguma forma, evitar que surja nova doença na outra mama, por exemplo. Então isso é uma prevenção secundária que a gente chama. Bom, então vamos lá, outro tópico aqui que a gente separou para debater sobre recorrência. Todo câncer volta, todo câncer tem recorrência, muitas pessoas questionam, muitas pessoas ficam com medo disso, e não é bem assim, tá? A recorrência, ela pode acontecer às vezes, infelizmente. Câncer é uma doença imprevisível, mas a gente fazendo o tratamento direito, principalmente em lesões mais iniciais, isso não é o que a gente espera, e hoje em dia cada vez está mais raro ter recorrência de doença, recorrência do câncer, com melhores tratamentos que a gente está tendo, certo? Recorrência ela pode ser ou no local ou à distância, que seria metástase, tá? Quanto maior o tumor ao diagnóstico, maior o risco de ter alguma recorrência, por exemplo. Quanto menor, menor o risco. Mais uma vez, a importância de estar fazendo os exames de rastreio para diagnóstico sempre de tumores e lesões iniciais. Mais uma vez, quem tem câncer de mama, outro tópico importantíssimo que as pessoas questionam é prevenção secundária. O que é prevenção secundária? Vamos entender. Prevenção secundária, como não diz, é prevenção de vir aparecer algum outro tipo de doença, de vir a ter alguma recorrência, recidiva da doença, ou de vir aparecer, por exemplo, um segundo câncer primário na outra mama, alguma coisa nesse sentido, tá? Como eu falei, em alguns casos de câncer, aqueles que são luminais, que a gente chama, que tem os receptores de hormônio positivos, a gente usa aquela terapia hormonal, que é um bloqueador hormonal, que se usa por 5 a 10 anos para evitar, diminuir a chance de doença nova aparecer ou voltar a doença, tá? Isso já é uma forma de prevenção secundária, desculpa. Outras coisas que a gente pode fazer para prevenção secundária, que é para evitar isso daí, é mudança do estilo de vida, principalmente sobre aqueles fatores de risco que eu falei, parar de fumar, parar de beber, e principalmente controle de peso, controle de obesidade, tá? Isso é uma coisa muito importante para quem tem câncer. Você não pode engordar, não deve engordar depois do tratamento, tá? Sempre depois que fez o tratamento de, mas eu tive obesidade, eu tenho sobrepeso, tive câncer, fiz o tratamento. Tá, agora vamos mudar para frente, vamos focar na frente. Vamos tentar cuidar disso, pelo menos manter o peso ou, se melhor, reduzir, tá? Porque a gente não pode deixar engordar, aumentar o peso depois do tratamento. Aumentar o peso aumenta a chance de vir a ter alguma doença nova na mama ou a ter recidiva de doença na mama, certo? Alguns estudos mostram que aumentar 5% do peso corporal após o tratamento de câncer, você aumenta em 30% o risco de ter recidiva da doença. Então é uma coisa muito importante, vamos tomar cuidado com isso. É muito importante esse segmento multiprofissional, segmento com nutricionista, às vezes com endócrino, para controlar e tratar essa questão do peso após o tratamento, tá? Existem algumas outras formas de prevenção secundária, por exemplo, cirurgias, tá? O que é cirurgia de prevenção? Por exemplo, fazer mastectomia, tanto na mama que teve o câncer, quanto na contralateral.
como mastectomia preventiva, tá? Para evitar que tenha doença da outra mama. Isso é indicado sempre? Todo mundo teve câncer? Não, isso é uma avaliação individualizada. Pacientes que muitas vezes têm mutação genética, que são mais jovens, ainda têm muito tempo durante a vida e, portanto, um risco maior de vir a desenvolver um câncer por esse tempo todo, que tiveram um câncer muito inicial na primeira vez. Então, isso é uma avaliação sempre individualizada, não é para todo mundo, em alguns casos isso estaria indicado. Agora o 10º e último tópico, né, que a produção aqui separou, que é o estilo de vida saudável. Mas em produção, eu achei que ficou meio repetitiva, já falou tanto disso aqui, mas vamos pincelar de novo para você ver o que é importante. Então o que você tem a fazer? Duas coisas na sua vida. Primeiro, faz os exames direito, começa na época certa, faz com a periodicidade certa, não deixa abandonado lá 3, 5 anos sem fazer exame igual a gente faz, igual a gente vê, desculpa, acontecer. E o segundo tópico que você tem a fazer é ter um estilo de vida saudável, aí sim, não fumar, não beber em excesso, praticar atividade física, controlar peso, obesidade, sobrepeso, que isso é aumento de fator de risco não só para câncer de mama, mas para muitas outras coisas. Quer ter uma vida melhor, sem doença, risco menor de ter câncer de mama e de outras áreas, cuida da vida, tenha uma vida saudável, tá? Faça sempre sua avaliação individualizada com o mastologista para montar o seu plano de rastreio durante a vida, para entender e estimar seu risco, e segue sempre fazendo isso de forma certa. É as únicas duas coisas que você tem para fazer. Não adianta preocupar com o que você não pode mudar, e vamos preocupar com o que a gente pode mudar e fazer a nossa parte. Certo, minhas queridas e meus queridos? Então foi isso por esse vídeo, espero ter trazido muita informação legal para vocês. Eu sei que entrou muito no tópico de câncer, mas é uma área importante da mastologia, é o que a gente trata, é o que a gente quer evitar, é o que a gente quer tratar sempre em fase inicial, porque isso muda a vida das pessoas, tá? Então a gente traz suas informações para que as pessoas entendam, para que as pessoas se cuidem e quando tem alguma coisa, tratar inicial e resolver isso da melhor forma possível. É uma coisa importante o câncer de mama de acontecer nas mulheres. 30% dos cânceres nas mulheres são em mama, tá? 10 a 12% da população geral, você que está me ouvindo, tem um risco de 10 a 12% de vir a ter câncer de mama durante a vida, tá? Como a gente falou, não é para ficar ansioso, preocupado com isso, não é para mudar, querer mudar o que você não pode mudar, é para fazer o que você pode mudar, fazer a sua parte. Vamos cuidar dos hábitos de vida saudáveis, vamos fazer os exames de rastreio, consultar direitinho com o mastologista, se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo. Os estudos mostram aí que quem se inscreve no canal aqui tem uma chance aí 90% maior de ser curado no câncer de mama, certo? Brincadeira, mas já deixa o like aí se você gostou do vídeo, passa para quem você se importa, quem é da sua família, para ter essa informação de qualidade, para entender sobre essa doença, porque como eu sempre digo, informação é poder, tá? No momento que você sabe o que está acontecendo, o que deve fazer na sua vida, você tem a informação para agir e diminuir os riscos de ter algum problema maior na sua vida, isso te dá um poder que ninguém tira. Então é isso, está aparecendo aqui algum vídeo para você seguir, para você ver aqui do canal, se você se interessou pelo assunto. Se inscreva, deixe aí nos comentários que se você gostou, o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Você tem alguma dúvida sobre a biópsia? Você quer que eu mostre como é uma biópsia de mão, uma core-biópsia, mostre o procedimento, explique para você entender, se você vai fazer, quer saber como é que é, o que você quer ouvir? Diga aí nos comentários e até a próxima. Um abraço.